Então nós vamos agora olhar como que a TLV ela explica, né? Ela é usada para explicar a ligação carbono-carbono e carbono-F. A primeira é uma ligação apolar e a segunda é uma ligação polarizada, com o átomo de flúor, claro, que é o elemento mais eletronegativo. Nós vamos olhar a variação da energia no eixo Y e a variação do R, do raio, no eixo X. As esferinhas representam os elétrons de valência dos dois átomos. A esfera preta é o carbono e a esfera azul representa o átomo de flúor. Por que tem uma pequena diferença em favor do flúor? Ele é mais abaixo do que o carbono. Basta lembrar aqui o nível 2 para os dois átomos. No entanto, o flúor com a carga nuclear maior tem uma atração sobre os seus elétrons de valência muito maior. E, por consequência, o seu elétron de valência está mais próximo da região nuclear. Qual é a consequência disso? É que na linha, no gráfico em vermelho, forma-se a ligação carbono-flúor com uma energia relativa de 115. E no azul, a ligação carbono-carbono com energia relativa de 86. Observem também que as distâncias elas guardam uma relação com a energia. Quer dizer, quanto maior a energia da ligação, menor a distância. Isso quer dizer ligações mais fortes, carbono-flúor, ligações mais fracas, carbono-carbono. Ou ligações mais permanentes, mais duradouras, mais resistentes, naquela que tem o elemento de maior eletronegatividade. Vamos olhar, por exemplo, agora o que acontece com os orbitais. Os dois orbitais que formam a ligação química, carbono-flúor, carbono-carbono. No entanto, a diferença de eletronegatividade do carbono faz com que o flúor adquira uma carga residual negativa e o carbono uma residual positiva. E notem também que o tamanho do lóbulo é proporcional a esta tendência. Quanto maior é a atração nuclear do núcleo sobre o par de elétrons, maior é essa densidade. Isso se representa ou se indica através de um tamanho, de uma dimensão maior. O vermelho é maior do que o azul. E o dipolo, que é o que caracteriza a polaridade da ligação, que caracteriza essa separação de carga delta mais, delta menos, ele vai apontar na direção do flúor, quer dizer, a densidade eletrônica está na direção do átomo mais eletronegativo. Já o carbono-carbono, os dois átomos são idênticos, então notem que os dois lobos têm, na verdade, a mesma dimensão. Né? Eles têm a mesma grandeza, porque exatamente os dois lóbulos se atraem mutuamente e não tem uma perturbação tão intensa quanto o carbono-flúor. Né? E aqui, em ambos os casos, a ligação carbono-flúor e a ligação carbono-carbono, os orbitais apresentam, né, a mesma simetria. Ou seja, nós estamos combinando duas funções de onda em que os orbitais são os dois positivos, os dois negativos, os dois pretos, os dois brancos, os dois coloridos, os dois não coloridos. É assim que se diz, né, que se usa na linguagem de simetria, a mesma simetria de fase. Nós vamos agora falar de um conceito que é fundamental em química, que está relacionado com a separação de carga que acontece quando os átomos têm diferença de eletronegatividade. Ou, mesmo tendo a mesma eletronegatividade, eles podem apresentar uma deformação da nuvem eletrônica por algum efeito externo, que é a polarização induzida. Isso nós chamamos de momento dipolar. Então, o que é o momento dipolar? É uma propriedade da molécula, não é do meio, é da molécula, é ela que tem, e ela descreve o grau de separação de carga. Ele tem uma expressão matemática e é uma grandeza vetorial. Então, o momento dipolar é simbolizado pela letra grega μ, e que depende da carga Q e da distância D. Então, a expressão matemática que nós usamos para calcular o momento dipolar é μ é igual a Q vezes D. Q são as cargas positivas ou negativas separadas por uma distância do tipo D. Essa propriedade molecular tem uma unidade, que é o dBi, o D. E o dBi ele é estabelecido numa situação hipotética, que você tenha um próton, carga positiva, e um elétron, carga negativa. Nós conhecemos a carga do elétron, que é 1,602 vezes 10 a menos 9 coulombs. Vamos supor agora que essas duas espécies, o próton e o elétron, estão separados por 1 angstrom. Então, Q vezes D nos dá o momento dipolar.
Assim, se nós multiplicarmos um pelo outro, nós vamos encontrar que o momento dipolar de uma situação hipotética entre o próton e o elétron separados por um ângstrom é de 1,602 vezes 10 a menos 29 coulombs por metro. Em homenagem, numa maneira convencional, porque você não consegue medir a escala nanométrica, a escala molecular, em metros. Então, se faz uma conversão. A gente sabe que 1 dBi é 3,3 vezes 10 a menos 39 coulombs por metro. Então, o que nós fazemos? Uma regrinha de 3, que 1 dBi é 3,3. Este valor encontrado de 1,6 é x. Então, em dBi, a separação de carga entre um próton e um elétron é igual a 4,8 dBi. Esse valor é importantíssimo gravar. Guarda bem esse valor. Então, sempre nós vamos usá-lo como referência, né? Bom, o que acontece quando nós olhamos agora as moléculas orgânicas? Então, por exemplo, amônia, água e o dióxido de enxofre. A amônia tem uma estrutura piramidal. Tem 3 ligações e o par de elétrons. O oxigênio tem 2 ligações OH e 2 pares de elétrons. O enxofre tem 2 ligações O e um par de elétrons. Pelas estruturas de Lewis, nós vamos verificar que os pares de elétrons, um aqui, 2 aqui e 1 aqui, é o correto dentro da regrinha dele. Cada uma dessas moléculas tem um momento dipolar diferente de zero. Né? Então, tem ligações polares, NH, OH e SO. E o dipolo resultante de cada uma das moléculas, na verdade, é uma soma vetorial das ligações NH, das ligações OH e das ligações SO, mais o par de elétrons. Então, isso resulta em 1,47 dBi para amônia, 1,85 para água e 1,62 para o dióxido de enxofre. Agora, outras moléculas, por exemplo, o dióxido de carbono, ele é linear, então o momento dipolar aqui é zero. O HF é uma diatômica, é uma molécula polar. Então, o que é interessante aqui avaliar? Que a polaridade, além da diferença de eletronegatividade, também depende da geometria. Então, moléculas lineares, como é o CO2, apesar de ter 2 ligações polares, elas apontam em direções opostas e, por consequência, a resultante é zero. Vê que o momento dipolar é um vetor, né? É a resultante. Na amônia, a resultante aponta em direção ao par de elétrons. Na água, a resultante aponta em direção aos 2 pares de elétrons. Então, se faz a decomposição vetorial das ligações NH e encontra esse valor, 1,47. A decomposição vetorial das ligações da água, OH, e encontra o valor de 1,85. Do SO2, 1,62. É interessante também que vocês olhem aqui no canto inferior à direita, que a geometria linear, trigonal plana, quadrado planar, tetraedral, trigonal bipirâmide e octaedra são interessantes para nós avaliarmos se as moléculas serão ou não polares ou apolares. Então, por exemplo, uma molécula trigonal, BF3, trigonal, cada dipolo aponta para o vértice de um triângulo e a resultante é zero. Então, a molécula ela é apolar, mesmo tendo ligações, né, polares. Pega o caso do trigonal bipiramidal. Pegamos o exemplo PCl5. O centro é o fósforo, com 3 cloros constituindo um triângulo e mais 2 cloros na direção axial. Então, esta molécula PCl5, apesar de ter 5 ligações polares, na somatória, na soma vetorial, ela é apolar. Então, essa é uma propriedade exclusiva, importantíssima, né, das moléculas covalentes, né? Porque as moléculas iônicas é o íon, é o cátion, né? Então, o dipolo representa isso. Quanto de separação de carga nós temos na estrutura.